pessoal, mais um episódio do FIPcast, o podcast criado para discutir de forma leve e simplificada questões relacionadas ao direito das cidades, a planejamento urbano, ESG, aspectos socioambientais, enfim, tudo que tem a ver com essa pauta. O FIPcast é uma iniciativa das advogadas Maiara Vieira, Luísa Milagres e de mim, Leonardo Gandara, com o apoio da Fundação Israel Pinheiro. Dê uma força para o nosso trabalho nos canais do YouTube, do Spotify e do Apple Podcasts. A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos no âmbito nacional para buscar a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, seja na área de desenvolvimento urbano, meio ambiente, educação cívica. Conheça todos os nossos projetos, já temos mais de 100 projetos com parceiros públicos e privados. E caso esteja passando em Brasília, conheça o nosso memorial Espaço Israel Pinheiro, na Praça dos Três Poderes, e em Caeté também temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro. Conheça a Fundação Israel Pinheiro e participe dos nossos projetos, do nosso podcast, contribua. Luísa, conta pra gente qual é o nosso episódio de hoje e quem é o nosso convidado. Bom, pessoal, para o nosso episódio de hoje, o tema é arbitragem e mediação no Brasil. E para nos acompanhar nesse bate-papo, hoje está aqui com a gente o Dr. Leandro Renaud. Ele é advogado, árbitro, mediador empresarial e professor da PUC Minas, além de coordenador do IEC e líder do Núcleo de Estudos Empresariais na PUC Minas. O Dr. Leandro ele tem vasta experiência nessa área de arbitragem, atua como árbitro e mediador há muitos e muitos anos, advogado em procedimentos que envolvem a mediação e a arbitragem, e professor da PUC Minas. É graduado em Direito pela Universidade Milton Campos, mestre em Direito pela PUC Minas e doutor em Direito Arbitral pela Universidade de Versalhes. Doutor Leandro, um prazer te receber aqui com a gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade e vamos ao bate-papo. Doutor Leandro, então vamos aqui começar a nossa primeira pergunta. Mais uma vez a gente agradece pela disponibilidade e participação. E para a gente iniciar o nosso tema, conta para a gente o que é o Instituto da Mediação e Conflitos e como ele funciona. Bom, inicialmente quero agradecer a Maiara especificamente que me fez o convite para estar aqui com vocês e parabenizá-los por esse projeto que leva informação de uma forma leve, simples aí, sobre temas tão relevantes. Vamos lá. Em relação à mediação, e é um tema que tem ficado em evidência já há algum tempo, a gente está falando de um método que é considerado um método consensual, então é uma forma de você, por meio do diálogo, por meio do consenso, ajudar pessoas físicas, jurídicas, instituições, a encontrar soluções que sejam interessantes, viáveis e que possam gerar ganhos mútuos para todos os envolvidos. Então, é um espaço de conversa, um espaço de diálogo, não só porque, dependendo da complexidade do caso, você pode ter, inclusive, a necessidade de envolvimento, de análise de documentos, mas isso é pelas partes, né? As partes vão, eventualmente, identificar a necessidade de entender melhor o conflito sob a perspectiva do outro, fazer com que o outro entenda o conflito sob a sua perspectiva e, às vezes, para isso, você precisa de outras ferramentas, outros instrumentos aí que, obviamente, são as partes que vão definir. E o interessante da mediação é que, diferente do que a gente chama dos métodos contenciosos ou, no direito, a gente fala heterocompositivos, né? Que é um método em que o poder de decisão fica nas mãos das partes. Então, diferente do caso de uma arbitragem ou de um processo no judiciário, que é o contencioso judicial, você permite que as próprias partes avaliem o que está acontecendo e decidam de que forma que elas consideram que é melhor para elas resolver aquela situação. Então, de uma forma bem básica inicialmente, aí, essa que seria uma ideia aí da mediação de conflitos. Bem, Leandro, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. A gente tenta trazer esses assuntos que são muito, áridos às vezes, muito herméticos para um determinado grupo, e para espalhar essa discussão para pessoas que, inclusive, nem são do mundo jurídico, vamos dizer assim. Esse assunto especificamente é um assunto muito de nicho, né? As pessoas falam, mas muita gente não tem conhecimento especificamente sobre o que acontece. Nesse sentido, o que diferencia
arbitragem do processo judicial, vamos chamar de convencional, ordinário? O que é? Por que um é de um jeito, outro de outro? Como é que é essa diferença? Vamos lá. E é interessante essa colocação, Leonardo, porque esse desconhecimento não é só da população em geral, não. Dentro do próprio ambiente É isso jurídico, mesmo. muita gente não sabe sequer distinguir todos esses métodos. Muita gente não sabe sequer como que funciona, ou quais são as regras, ou quais são as diferenças. Então, esse basicão aí, esse arroz com feijão, a gente sente falta dentro dos próprios advogados, dentro dos próprios estudantes de direito. Porque as faculdades de direito, elas tradicionalmente, elas dedicam grande parte da carga horária, grande parte do tempo de estudo do aluno para prepará-lo apenas e tão somente para o contencioso judicial, para esse processo perante o judiciário, né? Os demais métodos começaram a ganhar algum espaço recentemente. Dá o exemplo da PUC Minas, lá em 2010 eu criei o primeiro grupo de estudos em arbitragem e os alunos passaram a ter mais contato com esses temas, arbitragem, mediação, negociação e tudo, fora da sala de aula, nos grupos de estudos, nas competições acadêmicas, em projetos de extensão. Então, as grades curriculares dos cursos começaram a se adequar para trazer algum tipo de informação para os estudantes de direito sobre esse assunto, muito recentemente. Então, assim, você imagina, se dentro do próprio campo do direito é um tema desconhecido, é um tema árido, imagina para quem não é do direito, é mais ainda. Então, indo em direção à sua pergunta, primeiro eu acho que é importante a gente separar dois grandes grupos aí desses métodos. Tem, na verdade, vários métodos, mas você tem os métodos que no direito a gente chama de autocompositivos, são esses métodos consensuais em que as partes buscam uma solução por meio do consenso e que, se elas conseguirem entrar em um entendimento, o resultado vai ser um acordo, né? E do outro lado você tem os métodos que no direito a gente chama de heterocompositivos, que é quando você delega a decisão para um terceiro. Então não depende mais das partes elas decidirem. Elas entenderam que, olha, nós não conseguimos resolver. Vamos pedir para alguém resolver para a gente e nos dar a solução. Aí você tem, como dois exemplos, os que você me perguntou, a arbitragem e o processo contencioso judicial. Então, são métodos heterocompositivos, em que as partes decidiram, então esse é um ponto em comum entre esses dois métodos. São métodos em que as partes decidiram pedir para alguém, supostamente que tem um conhecimento, um terceiro, que supostamente tem um conhecimento maior do que eles e que possa analisar o que eles vão trazer. Então, cada parte vai trazer os seus argumentos jurídicos, a sua versão dos fatos, a sua perspectiva, para convencer esse terceiro, que pode ser um árbitro ou um juiz. Então, isso é o que aproxima esses dois métodos. O que distingue esses dois métodos? O contencioso judicial, ele ocorre perante o Poder Judiciário, que é um órgão do Estado, e que tem lá a sua estrutura, que todos nós conhecemos, os fóruns, os tribunais de justiça, STF, STJ. Então, um processo contencioso judicial, ele segue uma legislação específica, ele segue um rito específico que está previsto na legislação, e ele é conduzido por um juiz estatal. Então, ele é mais rígido. Além do que, existe a regra da publicidade. Os processos no judiciário, eles são públicos, com algumas poucas exceções, como, por exemplo, casos de família e tudo. Então, você tem um caminho pré-determinado que você não tem muita flexibilidade, não tem muito como mudar essas regras. Onde que entra a arbitragem? A arbitragem, ela ganhou espaço no Brasil, sobretudo a partir do início da década de 90, com a abertura do nosso mercado, né? Então, veio lá, vamos abrir o mercado brasileiro, então vão entrar investidores, vai ter negócio sendo feito aqui por pessoas de fora do país. E aí, começou a se intensificar um movimento de que, peraí, mas se esses estrangeiros vierem para o Brasil e precisarem resolver os seus conflitos, como que a gente vai fazer? Eles não vão querer ir para o judiciário brasileiro como a gente, nossas empresas, não vão querer ir para o judiciário deles. Então, começou um movimento na busca de um método que fosse interessante, que estivesse fora da esfera do Estado, no ambiente privado, portanto, mas que desse a mesma segurança, desse as mesmas garantias de um resultado definitivo para essas pessoas. E aí, começou um movimento e veio a Lei Brasileira de Arbitragem 96. Já existia arbitragem no Brasil? Gente, existe arbitragem no Brasil desde quando a gente era colônia de Portugal. A nossa legislação fala de arbitragem desde 1500 e pouco, entendeu? Mas ganhou espaço aí. E aí, o que trouxe de inovação esse método? Trouxe que
Você está fora do Estado, você está no ambiente privado, então as partes têm mais liberdade de definir como que esse procedimento vai ser, quais vão ser as regras. E aí você tem hoje uma lei, que é essa lei de 96, apesar dela ter sofrido algumas modificações em 2015, é uma lei de 96, que ela estabelece as bases gerais de como que é. Então, por exemplo, fala lá, quem que pode ir para uma arbitragem? É qualquer pessoa? Não. Tem que ser uma pessoa capaz de contratar. Então, se você já tem idade e tem condições de assinar um contrato, você pode escolher a arbitragem como seu método. Além disso, é qualquer assunto? Não, só o que a gente chama de direito patrimonial disponível. Então, você tem uma limitação. É só direitos patrimoniais? O que quer dizer isso? Algum tipo de direito que você consegue mensurar em dinheiro. Então, se não der para resolver do jeito que você queria, tem como te indenizar, tem como te pagar. Então, você consegue trabalhar na esfera da arbitragem com direitos patrimoniais. Mas tem que ser direitos disponíveis. Ou seja, dentro da gama de direitos que nós temos... Para quem é do direito vai entender isso, para quem não é, vou explicar. Você tem o que a gente chama de direitos indisponíveis e direitos disponíveis. Então, aquilo que é direito indisponível é aquilo que o Estado limita o seu poder de negociação, por exemplo. Você pode até conversar com o outro lado sobre o assunto, mas o Estado tem que, de alguma forma, validar qualquer movimento seu. Direitos disponíveis, você não precisa do Estado para dizer o que você quer, o que você não quer fazer. Você pode negociar do jeito que você quiser. Só para dar um exemplo, um recente agora, não é minha praia, mas assim, por exemplo, só para um direito indisponível, é saúde do trabalhador, por exemplo. Ele não pode dispor desse direito. Eu quero, tenho liberdade de contratar, sou capaz, mas eu não posso, nem que eu queira, né? Eu não posso declinar da saúde, por exemplo. Suponhamos um trabalhador, ele vai fazer um contrato de trabalho. Não, mas eu quero trabalhar 100 horas por semana. Não, ele é indisponível, nem que ele queira, né? Eu acho só para ilustrar. Isso. Então, assim, e aí pegando a área trabalhista, você pode pegar exemplos em várias áreas, inclusive na área ambiental, que é um tema que interessa ao público de vocês, né? Você pode negociar, por exemplo, no contrato de trabalho, a questão da indenização, de como vai ser o pagamento, eventualmente até de valores, mas você não pode negociar, por exemplo, se ele cumpriu uma carga horária acima do que era o permitido e as consequências que isso pode ter tido, por exemplo, sobre a saúde dele ou sobre a vida dele, de alguma maneira. Então, isso é negociável. Na área de família, você pode negociar, num divórcio, valor de pensão, a forma de pagamento, móveis, se eles vão né? decidir como que vai dividir o patrimônio, se não vai dividir, se vai ser 50-50, se vai ser 70-30, o que for. Mas você não pode abrir mão de definir com quem que vai ficar a guarda do filho? Onde que ele vai morar? Ele tem direito à pensão? A mãe pode falar assim, não, meu marido está desempregado, eu não quero que ele pague pensão. Não, você não pode, porque é um direito indisponível do seu filho, que é o menor. Então, você pode até fazer uma mediação e resolver todas essas questões de guarda, de pensão, de partilha e tudo, num acordo da mediação. Mas você vai precisar pegar esse acordo e levar para o Ministério Público, levar para o juiz, para eles avaliarem. São direitos indisponíveis que estão envolvidos? São. Mas o que eles negociaram está dentro do que a lei permite? Um acordo trabalhista. Eu posso fazer uma mediação na área trabalhista e tratar de todos esses assuntos, mas você manda para o Ministério Público e para o juiz para avaliar. O que vocês fizeram aqui respeitou os limites legais, o que poderia? Uma questão na área ambiental. Você pode, eventualmente, usar a mediação para assinatura de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta. Você pode usar a mediação para poder, eventualmente, avaliar como vai ser paga uma indenização. Conflito socioambiental. Conflitos socioambientais do mais amplo espectro, mas dependendo dos temas que estão sendo tratados ali, aquilo vai precisar de uma validação depois do Ministério Público, do Judiciário. Então, na arbitragem, você pode levar essas questões para mediação. Na mediação, você pode levar essas questões porque a mediação ela permite isso. Na arbitragem, você não pode levar certas questões. Então, eu não posso levar uma discussão sobre guarda, pensão, alimentos, né, e moradia do filho para arbitragem. Eu posso levar para arbitragem a questão da partilha do patrimônio. Eu posso levar para arbitragem, eventualmente, algumas questões periféricas dos conflitos ambientais. Mas os conflitos ambientais
em sua grande maioria, você está lidando ali com direitos indisponíveis. Então, apesar da arbitragem ser um método possível, você tem uma liberdade muito grande para as partes trabalharem com esse método, a gente tem um limite ali que só se levam questões de direito patrimonial disponível. A mediação, você pode levar direitos indisponíveis desde que sejam validados pelo judiciário. Então, para fechar a sua pergunta, voltando, né, a gente deu uma volta gigante, né? Então, assim, diferença entre o processo judicial e o processo arbitral é que um é privado, o outro é perante o Estado, então ele é público. Na arbitragem, você tem liberdade e grande flexibilidade para definir as regras de como esse processo vai seguir. No judiciário, as regras já são mais rígidas. Outras diferenças, eu falei para vocês, no judiciário você tem como regra publicidade, na mediação você pode convencionar a confidencialidade do procedimento. Então, por exemplo, no meio empresarial isso é muito relevante, porque você sabe que às vezes as empresas estão passando por determinadas situações, determinadas crises, que são gerenciáveis, mas que se isso cai na boca do povo, se isso cai na mídia, a repercussão pode ser pior do que o problema que ela está enfrentando. Então, você consegue trabalhar com a confidencialidade na arbitragem. Outra diferença, no judiciário, você não escolhe o seu julgador. Você tem uma regra de distribuição dos processos e vai cair o seu processo, a sua ação, para um daqueles juízes que já estão ali. Na arbitragem, nós temos liberdade total para escolher quem a gente quiser. Pode atuar como árbitro qualquer pessoa que tenha capacidade e seja escolhida de comum acordo pelas partes. Pode ser 1, pode ser 3. Em compensação, no judiciário, a decisão do juiz, você tem várias possibilidades de recurso. Tem agravo, tem apelação, tem recurso especial, recurso extraordinário. Na arbitragem, não. A decisão daqueles árbitros ali define de forma absoluta o conflito. Você não tem recurso. Então, é uma decisão irrecorrível. O que você tem mas houve uma irregularidade ali grave. Quem estava ali atuando como árbitro, depois eu descobri que ele era amigo próximo e estava ajudando a outra parte. Então, não, você pode pedir anulação dessa sentença, mas recurso não tem. Então, você tem uma série de diferenças pontuais aí que torna, de fato, a arbitragem uma solução interessante, possível, mas não é para qualquer caso, não é para qualquer um. Então, você tem que avaliar isso. E uma última diferença que impacta, que eu acho que talvez a gente até falar sobre isso, é que no judiciário você tem um custo que, a princípio, ele possa parecer mais baixo, e inclusive tem a possibilidade de justiça gratuita para alguns casos. A arbitragem, não. A arbitragem, ela tem um custo que você está pagando para pessoas particulares, né? Então, são profissionais que estão ali prestando o seu serviço, seja a câmara privada, sejam os árbitros. Então, o custo tende a ser mais elevado. Mas por que ele é mais elevado? Porque você vai buscar profissionais e câmaras que têm uma experiência maior. E quanto mais experiente, quanto mais gabaritado for o seu julgador, mais caro vai ser o trabalho dele. Então, você tem essa questão que você tem que colocar na balança também, a relação custo-benefício aí. Bom, a gente sabe que tem uma diferença na legislação sobre mediação e conciliação no Brasil. Você pode falar para a gente um pouquinho essa diferença? Vamos lá. Então, é uma ótima pergunta e Mayara, é um tema que a gente vê toda hora o pessoal confundindo. E muitas vezes usando os dois termos como se fossem sinônimos ou como se não tivesse diferença. Na verdade, é que, de novo, começando pela semelhança, são dois métodos que se parecem muito na concepção global. Por quê? Porque são dois métodos consensuais, naquela linha lá do autocompositivo para quem é do direito, né? Então, são dois métodos que você trabalha com a busca de uma solução por meio de um acordo, se for possível, né? E você tem nos dois a figura de um terceiro que entra não para poder julgar, não para poder decidir, mas para ajudar essas partes que não estão conseguindo se entender, porque o ideal, inclusive, fosse que elas negociassem diretamente, né? Então, você tem uma questão para resolver com o Leonardo, assim, e aí, Leonardo, vamos sentar e vamos conversar? Se a gente tem condição emocional e técnica para fazer isso, a gente senta, conversa e nós dois sozinhos resolvemos, né? Mas, às vezes, essa negociação direta, ela não flui da forma como a gente gostaria, por vários motivos. Então, a gente fala assim, então vamos chamar alguém para nos ajudar a resolver isso. Eu tenho, sim, a opção de chamar alguém que vai vir e vai decidir no nosso lugar. Um juiz, um árbitro. Mas eu posso ter opção também, e isso tem se tornado cada vez mais frequente, essa cultura da busca da solução consensual tem aumentado enormemente no nosso país, graças a Deus, porque eu acho que o litígio, a briga contenciosa, ela tem vários
problemas que ela gera em termos de custo, em termos de desgaste de relação, em termos de vários problemas que isso gera para as pessoas. Então, a busca consensual tem crescido muito. Então, ao invés da gente ir lá para um contencioso, buscar um juiz, um ar para decidir no nosso lugar, a gente fala assim, não, Leonardo, eu acho que a gente consegue resolver, mas a gente não está se entendendo. Vamos chamar a Maiara para ela poder ajudar a gente a entender onde que a gente não está conseguindo avançar, quais são os nossos pontos de impasse, e, de repente, ela pode nos ajudar na construção dessa solução. Então, essa terceira pessoa que a gente está chamando, no exemplo aqui a Maiara, o que a gente quer dela? Não que ela diga para a gente qual é a solução, mas que ela nos ajude a enxergar essa solução. Então, até aqui, mediação e conciliação são parecidas. Até tem alguns países que não fazem muito essa distinção, não, tá? Mas aqui no Brasil essa distinção é importante. Por quê? Por causa da nossa tradição. Ao longo de muitos e muitos anos, décadas e séculos, a conciliação fez parte da nossa vida no ambiente judicial. E a nossa legislação prevê, a gente tem a prática da conciliação. E o que aconteceu com a conciliação no ambiente do judiciário? Aí você tem uma conciliação durante muito tempo, e até hoje, de certa forma, são realizadas pelo próprio julgador, pelo juiz, o que é um problema, porque como que eu vou negociar com você de forma tranquila e à vontade, diante da pessoa que, se a gente não chegar no acordo, tendo Diante do ouvido Estado, tudo, né? diante do Estado, e tendo ouvido tudo que a gente falou, vai dar uma decisão. Eu vou ficar muito mais travado para falar e para poder, eventualmente, concordar ou não concordar com alguma coisa que você esteja me falando, porque ela está me ouvindo ali, depois, se a gente não fizer um acordo, ela vai julgar. Então, a conciliação, ela sempre ocorreu na frente de um juiz, o que não é recomendável. Além disso, a conciliação nunca foi valorizada, até recentemente, pelo nosso judiciário, e se resumia a uma audiênciazinha que o juiz marcava, chegava na frente das partes assim, e aí, doutora, tem proposta? Doutor, tem acordo? Não? Registra em ata e vamos embora. Ou seja, não tinha intenção nenhuma, pro forma total, né? Algumas vezes até pior do que isso. Ó, doutor, melhor o senhor fazer acordo. Porque, pelo que eu analisei do caso aqui, ela tem mais chance de ganhar do que o senhor. Ameaça, coação. E isso acabou propagando. Depois, quando eles tiraram isso da mão do juiz e criaram, por exemplo, os juizados especiais, e aí lá nos juizados especiais tem muita conciliação, essa cultura acabou contaminando também um pouco da cultura da conciliação nesses outros ambientes. E aí você passou a ver estagiários de direito, ou conciliadores, servidores do judiciário que estavam atuando como conciliadores, com a mesma prática. Doutor, tem acordo? Doutora, tem proposta? Doutora, a sua empresa nunca propõe nada aqui. A senhora já sabe, né? O juiz não vai gostar disso de novo. E aí você criou uma cultura dentro da conciliação patrocinada pelo Estado muito negativa. A mediação em paralelo, ela foi sendo desenvolvida muito no ambiente privado. Numa outra proposta, uma proposta de criar um ambiente mais adequado, com mais tecnicidade, com mais cuidado com o caso, com as partes. Então, você criou uma cultura da mediação fora do judiciário, que agora o judiciário, desde 2010, trouxe a mediação para dentro do judiciário, mas a gente sempre com muito receio da mediação não ser contaminada por essa prática da conciliação. Então, é importante a gente fazer algumas distinções. Então, o que a gente hoje observa de distinções principais entre conciliação e mediação para responder a Maiara, né? Eu sempre dou uma volta gigante para chegar na pergunta, né? Professor é assim, gente, desculpa. Então, assim, você tem na conciliação muito esse olhar pró-acordo. Então, a conciliação, você busca ela quando o seu objetivo essencial é um acordo. E que você não vê dentro daquele caso, daquela situação que você está trazendo, muito campo para outras discussões ou para uma necessidade de uma visão mais ampla do conflito. Então, a conciliação, eu vou pensar em casos mais pontuais, coisas mais corriqueiras, que não demandam um aprofundamento muito grande naquela discussão e que o que você quer é um acordo. Então, por exemplo, uma batida de carro entre dois estranhos. Nunca te vi na minha vida, você nunca me viu, nós não temos muito o que discutir, não. É só definir aqui como que vamos resolver a indenização e quem vai acionar o seguro ou não vai, se vai pagar ou não vai. Então, é muito pontual e aí você tem a figura do conciliador que está com foco no acordo. Então, você autoriza, e aí é onde que a legislação faz uma distinção, você autoriza o conciliador, até mesmo percebendo o que está acontecendo ali, colocar algumas propostas. Ô Leonardo, ô Maiara, e se vocês fizessem dessa forma? Me parece, pelo que vocês me falaram, que talvez um caminho seja esse. Então, tem essa
abertura para o conciliador intervir de forma mais proativa na construção do acordo. Muito por conta dessa visão que a gente tem do conciliador. Mas não daquele jeito de ameaça, de constrangimento. Ó, faz assim, porque senão... E isso não é uma conciliação. Então, essas coisas que a gente vê por aí não chamam nem de conciliação. Uma conciliação bem feita, ela tem uma postura mais proativa do conciliador, mas não a ponto de ameaçar ou constranger as pessoas. Já a figura do mediador é quando você percebe que você precisa de alguém com um pouco mais de experiência, de tecnicidade, que vai utilizar ferramentas que vão ajudar as partes a compreenderem melhor quais são os interesses que realmente estão envolvidos aqui. O que realmente a gente quer com isso? Qual é a solução que, de fato, vai resolver todo o conflito para a gente? Então, o mediador ele vem com um olhar muito mais amplo do que só do acordo. O mediador ele enxerga que o acordo, se ele vier, ele é consequência de todo um trabalho, toda uma construção que ele ajudou as partes a fazerem. Então, ele está muito mais preocupado em ajudar essas pessoas a se entenderem, a uma se colocar no lugar do outro, da outra, a uma entender o que realmente o outro precisa para ficar tranquilo e ter uma solução efetiva. Não um acordo simplesmente assinado, porque, gente, no final do dia, um papel assinado, a pessoa pode sair dali, rasgar e não fazer nada com aquilo. E aí você está só adiando a solução. Então, o mediador, ele tenta, óbvio, que ele dá a oportunidade para que as partes ampliem também o seu olhar e busquem uma solução que resolva tudo o que elas precisam. Mas elas vão resolver o que elas quiserem. Por quê? Porque o mediador ele não está ali para dizer como que tem que ser resolvido. Ele ajuda as partes a enxergarem o caminho. Leandro, a gente está falando aqui, você citou, não sei se talvez eu esteja sendo repetitivo, mas a gente falou aqui de arbitragem, processo judicial, mediação e conciliação. Tem algum outro método que a gente não esteja abordando? Sim, na verdade, você tem uma infinidade de métodos. E hoje a tendência é cada vez mais a gente sair dessas caixinhas e buscar adequar o método ao caso concreto. Né? Então, hoje você tem, além desses métodos, a gente fala assim que é o basicão. Eu falo para os meus alunos, por exemplo, gente, vocês não podem sair da faculdade sem saber negociação, conciliação, mediação, arbitragem e o contencioso judicial. Isso é o mínimo que hoje um profissional do direito... É o pacote básico, entendeu? Não é o premium, não. É o básico, tá? Então, no pacote básico, um aluno, um profissional do direito que sai sem conhecer essas ferramentas e esteja preparado para oferecer para os seus clientes, para oferecer para a população essas alternativas, ele já está deficiente, já está deficitário, né? Então, além desse, você tem hoje uma infinidade, né? Então, vamos mencionar só alguns que estão ganhando muita força no Brasil. A gente tem, por exemplo, os que a gente fala em inglês, que é o Dispute Board, que tem sido traduzido para o Brasil como comitês de resolução de disputas. Como que funciona isso? E é um método que tem sido muito utilizado no mundo todo para casos de infraestrutura, conflitos na área de infraestrutura, de engenharia, grandes construções, grandes obras. Hoje, o Estado, inclusive, faz menção a esses métodos nos contratos de concessão, de PPP, de parceria público-privada. Por quê? Porque a ideia desse método é você identificou que é um contrato de execução continuada. É uma execução que vai durar muito tempo. Então, não é um caso que você vem, cumpre e acabou. Um contrato que você vem, cumpre e acabou. É um contrato que ele vai demandar uma contínua execução e uma relação muito aproximada das partes ao longo de muito tempo. Então, a tendência é você ter desentendimentos, divergências, conflitos ao longo da execução desse contrato é muito grande. Então, como uma forma de otimizar a solução desses probleminhas que podem acontecer, o que você faz é você constitui um comitê de técnicos, de peritos. Então, você pega, por exemplo, um contrato de área de infraestrutura, engenharia, então você pega pessoas que têm experiências nesse tipo de contrato, pessoal da área da engenharia, do direito também, mas que tem uma vivência nessa área, e monta esse comitê. E esse comitê, por exemplo, então, a construção de uma fábrica, por exemplo. De uma fábrica, ou de uma penitenciária, ou de um hospital público, ou de uma rodovia. Uma concessão de aeroporto. Por exemplo. Então, assim, você monta esse comitê com pessoas que entendem daquele assunto e que, na hora que avançar e começar a surgir os problemas, ao invés das pessoas já irem, por exemplo, um contencioso que pode demorar, pode ter que paralisar tudo, eles acionam esse comitê. E a parte interessada apresenta o caso para esse comitê, a outra parte apresenta a sua versão, esse comitê analisa, eventualmente vai fazer visita no local, vai analisar documentos e dá um parecer.
Esse parecer pode ser um parecer vinculativo ou não. Então, assim, eu não vou entrar muito no método, porque não é esse o objetivo da pergunta. Então, você tem essa possibilidade. Hoje, e aí entrando muito na área ambiental, algo que tem sido utilizado, é o DSD, que é o Desenho de Sistemas de Resolução de Disputas. Que aí, o que é? Isso já é uma evolução desses métodos. Então, é você analisar o caso, sobretudo casos de altíssima complexidade, com vários impactados, e que você vai ter que mapear quem são as pessoas que têm que estar envolvidas na solução desse caso, qual é o perfil de cada conflito que surgiu ali, e você vai desenhar o método. A partir, às vezes, de outros métodos, de ferramentas que você conhece. Então, para determinadas situações, nós vamos lançar ali mão da mediação, para outras, isso aqui vai para o judiciário. Então, você mapeia, cria metodologias próprias. É o que aconteceu, por exemplo, no caso do ataque às Torres Gêmeas em 2001 em Nova York. Imagina o impacto daquilo, a quantidade de gente. Você tinha que envolver a seguradora, o Estado, você tinha que envolver as vítimas diretas e indiretas, todo mundo, né? Os aviões que caíram aqui no Brasil, aquele acidente da TAM lá em Congonhas, que ele atravessou e explodiu do outro lado, o voo da Air France, Rio-Paris, que caiu, a quantidade de impactados. E aí, na esfera ambiental, as barragens de Brumadinho e Mariana. Imagina a quantidade de coisas que você tem para resolver ali, a quantidade de gente que você tem que envolver. Então, um método padrão não vai resolver. Então, você tem que mapear e desenhar toda uma metodologia. Então, isso é o que a gente tem hoje, que é o que serve para mim, inclusive, de argumento para falar com quem eu falo, com meus alunos e tudo. Hoje, você tem que conhecer os métodos, mas não se fechar neles. Tem que estar aberto, porque, às vezes, você recebe uma determinada demanda, um determinado caso, e algum método que você conhece, da formazinha como ele está ali preparado, não vai atender. Então, você precisa adequar. Você tem que ter esse jogo de cintura e essa flexibilidade. Lógico, se eu vou falar que é mediação, eu tenho princípios, eu tenho regras que eu tenho que seguir para ser mediação. Não, que eu vou fazer uma outra coisa. Então, não chama de mediação. Chama de outra coisa, dá um outro nome. Desde que você tenha regras claras, princípios bem estabelecidos, você pode desenhar o método que você achar que vai resolver melhor aquele caso. Então, só para citar 2 exemplos aí. Bom, você contou aqui pra gente, no início, dessa questão da educação, né? No âmbito do direito. Todos aqui somos advogados, acho que todos somos... Há um tempinho. Ninguém é perfeito. Né? Acho que na época da nossa formação, essa questão das universidades estarem preparando a gente para o litígio é algo que realmente acontece, né? E não são todas as universidades hoje que trazem esses grupos de estudo, essas matérias que tentam essas resoluções de conflitos. E aí, para a gente falar um pouquinho, até porque o próprio judiciário ele ainda é engessado, né, em relação a isso, como que o CNJ enxerga essa mediação e arbitragem, e em especial para envolver o setor público, né, porque são processos longos que envolvem interesses de Estado aí. Como que você tem enxergado isso no âmbito do dia a dia no seu trabalho? Tá, vamos lá. Assim, a gente teve uma mudança muito significativa na postura do CNJ e do Judiciário, sobretudo nos últimos 10, 15 anos aí. O que aconteceu? O próprio Judiciário, ele se deu conta de que ele não dá conta de resolver tudo. Né? Ele percebeu que ele não dá conta de resolver tudo, e a gente tem no direito, vocês como do direito vocês sabem disso, aquela velha história de que tem um monopólio da jurisdição pelo Estado, ou seja, é só o Estado que pode resolver os conflitos, só ele que pode dizer como o direito deve ser aplicado. Né? E isso acabou fazendo que a gente tivesse essa cultura de que tudo tem que ir para o judiciário, é o famoso entracação. Não, vamos processar, conversamos nos tribunais, aquela coisa. Então, as pessoas têm essa cultura muito arraigada. O próprio judiciário se deu conta do tiro no pé que isso é, porque ele não estava tendo estrutura para poder dar conta do volume de casos que ele recebe. Então, isso desde a década de 80, início da década de 90, a gente começou a ver o próprio judiciário, mas isso de forma isolada, os tribunais de justiça, fazendo movimentos para tentar estimular a conciliação fora daquela audiênciazinha preliminar que tem ali no processo, mas para fazer com que as pessoas não entrassem com ações, né? Não distribuíssem seus casos para o contencioso judicial. Então, começaram a ter projetos no Tribunal de Justiça de São Paulo de fomentar a conciliação, o próprio Tribunal de Justiça de Minas, também com projetos ali na década de 90 para fomentar a conciliação. Então, isso foi ganhando peso de forma isolada ao longo do tempo. O que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão máximo aí do Poder Judiciário, percebeu que precisava fazer? Então, ali,
entramos nos anos 2000, a arbitragem, de um lado, foi ganhando força, com muita resistência, o judiciário falando mal, o Ministério Público falando mal, a Defensoria falando mal, o OAB falando mal. Então, quando veio a lei de 96, todo mundo descendo a lenha na arbitragem. E a arbitragem começou a funcionar, começou a dar resultado. Sobretudo, tirando do judiciário casos com muita complexidade, que demandariam um esforço sobrenatural e um tempo sobrenatural do judiciário que ele não tinha, né? Então, a arbitragem começou a tirar casos muito complexos, muito relevantes para a esfera privada. Então, isso já foi um impacto. E aí, começaram a ver que funcionava a arbitragem, que a arbitragem dava certo. Os movimentos de conciliação dentro do judiciário também estavam dando resultado, sobretudo no que o judiciário mais se preocupa, que é números de acordos, de quantos casamentos nós estamos tendo. Talvez não tanto a qualidade, hoje isso está mudando, tá? Mas talvez lá no início não tanto com a qualidade, mas com eliminar casos. Então, esse movimento que foi acontecendo mostrou que não valia a pena brigar com esses métodos, que esses métodos eles vinham para agregar e, de alguma maneira, até ajudar o judiciário nesse esforço de desafogar, né, de tirar as suas demandas. Então, foi chegando ali 2005, 2008, 2010, o CNJ oficializou um comando que foi: estamos vendo que há um movimento aí, no caso dos métodos consensuais, muito grande, e a gente precisa fazer o nosso papel enquanto judiciário de mudar a sua cultura, de ajudar a mudar essa cultura da judicialização, do contencioso, para uma cultura do consenso, sair da cultura da sentença e ir para a cultura do acordo. E aí o CNJ soltou em 2010 uma resolução, a resolução 125, foi a que determinou a criação dos CEJUSCs, né, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, em todas as comarcas praticamente do país. E aí começou ali uma ordem vindo de cima para baixo, então você mudou a cultura lá em cima, e aí você teve um efeito cascata muito lento acontecendo. Então, os judiciários começaram a ter, os tribunais de justiça e o judiciário como um todo, teve que se organizar para ir mudando essa estrutura. E isso foi de forma muito lenta até 2015, porque resolução do CNJ não é lei, né, gente? A gente só vai fazer alguma coisa quando virar lei. E aí, em 2015, veio o CPC, Código de Processo Civil, que mudou também essa dinâmica, deu muita ênfase para conciliação e para mediação, sendo patrocinados até pelo próprio judiciário, e veio a lei de mediação, que fomentava não só a mediação dentro do judiciário, mas também a mediação fora do judiciário. Então, a partir de 2015, esse movimento se intensificou muito. E, paralelamente, a arbitragem também vinha construindo o seu caminho e ganhando credibilidade. Então, hoje, o judiciário ele é muito favorável, assim, na sua grande maioria. Claro que você tem ainda polos de resistência, né? Juízes que não se atualizaram e que ainda resistem, que falam mal, né? Mas o judiciário hoje, de maneira geral, ele é muito favorável e sempre que possível você vê os próprios juízes orientando as partes a irem para uma mediação ou para uma conciliação ou até mesmo buscarem arbitragem. Hoje existem parcerias do judiciário com a própria iniciativa privada para fomentar no âmbito privado, fora da estrutura do judiciário, a arbitragem, a mediação, a conciliação. Então, isso mudou. Entre os usuários desses serviços, a gente inclui, sim, a própria administração pública, direta, indireta, né? Então, o próprio Estado como usuário, isso também tem ganhado muito espaço. A administração pública, como parte em procedimentos arbitrais, tem ganhado muita força. Aliás, e não é algo recente. A gente tem um caso clássico, que é o caso das organizações Laje, que é da década de 40. 1940 e poucos, teve uma arbitragem envolvendo a administração pública naquele momento. Então, e a gente tem decisões dos órgãos superiores do judiciário validando o uso da arbitragem com a administração pública. Mas havia uma necessidade de mudança de cultura e hoje isso tem ganhado muito espaço. Então, hoje você tem crescente o número de casos, seja de arbitragem, seja de mediação, envolvendo como uma das partes a administração pública, direta e indireta. Então, isso tem crescido muito. A própria área ambiental, de forma indireta ou direta, tem aparecido, o tema ambiental tem aparecido com certa frequência nesses casos aí. Então, a perspectiva é que isso só aumente, não vejo... É um caminho sem volta, como a gente diz, né? Eu ia aproveitar, vou fazer... Você falou da resistência aí em algum momento, né? Que hoje já não tem mais, ou pelo menos está diminuindo bastante, né? Eu vou fazer duas perguntas em uma, tá, Leandro? Assim,
Você falou do judiciário, de 2010, da Resolução 125, depois de 2015. Ok, mas e os advogados? E advogadas, né? Existe uma resistência da advocacia em relação à arbitragem? E eu, quando falo arbitragem, lato sensu, ou os métodos alternativos de solução de conflitos, por causa, inclusive, daquele ponto que você trouxe lá no início, da educação, do nosso modelo de formação, que é quase século XIX ainda, né? E vou emendar com a segunda pergunta, pegando sua última fala aí, que você falou da questão que hoje a gente está vendo até começando um processo até das questões ambientais, que tem um nível de complexidade bastante elevado, né? Como é que você acha, assim, a sua percepção de como que as empresas, ou seja, os agentes privados, na medida em que você tem esses conflitos socioambientais, ou esses potenciais conflitos, adotam esses métodos alternativos de solução de conflitos nos processos, como é que fala? No relacionamento com seus interlocutores. Entendeu? Então, são duas perguntas. A primeira, como que a advocacia enxerga hoje? Porque você falou que o judiciário já, tirando algumas vozes dissonantes, o judiciário já, digamos, encampou, né? E a advocacia? E a segunda, como é que os agentes privados enxergam isso em casos complexos como questões ambientais? Vamos lá. Hoje, a postura da advocacia, eu vou partir falando da própria OAB, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, mudou radicalmente. Já tem bastante tempo, inclusive, que o órgão aí, a OAB, que é o órgão que orienta, né, a atividade da advocacia no Brasil, ela tem uma postura métodos extrajudiciais, sobretudo, pró-mediação, pró-conciliação, pró-arbitragem. Hoje, eu acho que praticamente todos os estados, em todos os estados, você tem comissões específicas de advogados dentro da OAB para abordar, estudar e difundir esses métodos, né? Isso já há bastante tempo. Eu fui presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB aqui de Minas, isso já tem um bom tempo. Então, assim, houve uma resistência lá no início da advocacia. Hoje, a diretriz é pró esses métodos, é de estimular, de difundir esses métodos. Mas onde que a gente tem resistência? A gente tem resistência, sobretudo, por dois motivos na advocacia. Desconhecimento. Muitos advogados desconhecem esses métodos. Então, há uma falta de acesso à informação, por desinteresse, porque a informação está aí, e cada vez mais você tem uma quantidade enorme de livros publicados, artigos, sai notícia toda hora na mídia, você tem cursos e mais cursos, ou seja, acesso à informação quem quer acha, né? Mas tem um desinteresse. Por quê? Porque a pessoa está ali na sua zonazinha de conforto, eu aprendi a fazer contencioso judicial, é com isso que eu sei ganhar dinheiro, é assim que eu vou continuar, né? Então, tem uma necessidade de ampliar o acesso à informação, e isso está acontecendo, isso já é um movimento que está crescendo. Hoje, por exemplo, dou aula em cursos de pós-graduação, na área, eu coordeno no IEC da PUC Minas, um curso de direito de empresa, gente da área empresarial, que deveria conhecer esses métodos, porque nesses métodos, sobretudo na área empresarial, eles fazem muito sentido, né? E eu tenho cada vez menos vezes perguntado para todos assim, gente, alguém aí já estudou sobre isso? E tem aquele silêncio, ninguém nunca ouviu falar. E aí eu tenho que, na pós-graduação, dar aula de graduação com o basicão desses métodos. Hoje, cada vez mais eu pergunto para a turma, e aí, gente, alguém já tem experiência? E aí, o número de alunos que vem na pós-graduação fazem, não, eu conheço, inclusive no meu escritório a gente tem um caso assim, está aumentando muito. Então, essa barreira da informação, ela está sendo vencida aos poucos, mas leva tempo. Então, essa é uma barreira que os advogados mais tradicionais ainda enfrentam, mas hoje você já tem uma leva de estudantes entrando para os escritórios com uma outra mentalidade, com uma outra cultura, e já com acesso à informação, então eles estão contaminando positivamente os jurídicos das empresas, os escritórios de advocacia. Então, isso está acontecendo. E você tem uma outra barreira que contribui, uma coisa não separa da outra, mas que contribui para esse desinteresse pelos métodos, que é os advogados saberem como cobrar, como ganhar dinheiro com esses métodos. E aí, eles às vezes falam mal, ou eles rejeitam, porque eles acham que vão perder honorários, eles vão ganhar menos, eles vão perder dinheiro se for para uma mediação. Então, às vezes, você vê situações ainda horrorosas de as partes conseguirem construir um acordo
que é excelente para elas, e o advogado colocar problema e tentar impedir o acordo. Por quê? Porque na hora que ele fez o cálculo lá dele, não, se ele fizesse acordo desse jeito, eu perco tanto de honorários. Porque ele acha, na cabeça dele, que é melhor deixar a coisa para o contencioso porque ele vai ganhar mais. Mas é uma lógica completamente deturpada. Por quê? Porque quando você estimula uma solução mais rápida para o seu cliente, você também recebe mais rápido. O contencioso... É dinheiro no tempo, né? Você ganha tempo, você pode dedicar seu tempo para outros Exato. casos, inclusive. Você vai ter um cliente, às vezes, mais satisfeito, que vai te recomendar outros clientes. Então, assim, é uma cultura que é muito, de novo, da desinformação. Então, hoje, a dificuldade que a gente tem é isso. Os advogados precisam se atualizar, precisam entender melhor desses métodos, de um lado, e do outro, os advogados precisam entender que você pode, sim, ganhar dinheiro e ganhar muito bem com esses métodos, até mais. Você pode até cobrar mais. Na minha cabeça é o seguinte, se eu viro para o meu cliente e falar assim, olha, eu vou te dar uma solução em 3 meses, ou eu vou te dar uma solução em 30 anos, eu acho que eu tenho que cobrar muito mais na solução que eu vou dar para ele em 3 meses do que na de 30 Com anos. certeza. Né? E, sobretudo, no esquema que, às vezes, muitos advogados cobram, que é um prolabore no início e um êxito no final, eu prefiro receber daqui a 3 meses do que daqui a 30 anos. Né? Então, tem uma mudança de cultura aí que é importante. Do lado das empresas, né, dos usuários, clientes, né, e sobretudo aquelas que têm questões ambientais, que contratam com o Estado, você também tem alguma resistência pelos mesmos motivos, pela desinformação, né? Aí eu não vou nem entrar nas empresas de má fé. Aquelas que são, que adoram um litígio, que adoram, eu devo mesmo, nego até quando eu puder e deixa isso morrer lá no judiciário, porque daqui a uns 10, 15, 20 anos, aí eu vou negociar e vou pagar 1/3 do que eu deveria. Então tem essa cultura da má-fé, na minha visão, que ainda existe, né? Mas eu estou falando de empresas corretas, que têm uma visão de que, para ela, litígio é problema, isso vai afetar os seus negócios, isso vai gerar um custo, às vezes, não mensurável, elas estão se abrindo cada vez para esses métodos. Então, elas têm buscado, sim, a mediação, têm buscado a arbitragem, têm buscado esses outros métodos, talvez menos do que poderiam, muito pela questão do acesso à informação, porque, às vezes, o jurídico interno não consegue enxergar muito como fazer isso acontecer, ou por desconhecimento, por receio, né? E no caso do Estado, tem muito receio, porque os agentes públicos têm muito medo de fazer acordo, depois ter uma ação de responsabilidade, vou assinar um termo aqui e depois vão cair em cima de mim e tal. Então, você tem ainda algumas resistências que estão diminuindo no campo da vontade. A vontade está aparecendo. Às vezes não dão o passo final porque, olha, eu não estou seguro porque eu ainda não conheço o suficiente. Ou eu não estou seguro porque eu não tenho garantia suficiente, por exemplo, no lado da administração pública. Então, mas são situações que tem visto que tem tido uns corajosos aí, ou uns mais proativos que estão tomando a frente de mudar essa realidade. Então, eu já tive mais de uma mediação envolvendo a administração pública direta, inclusive. E que o fazer o acordo na mediação não era o problema. Às vezes não fez porque o que foi proposto ali não interessava. Né? Mas essa resistência tem diminuído bastante, né? E aí, a gente falou bastante das vantagens, né? E em especial dessas questões do judiciário. Eu tive a oportunidade de ser assessor e aí eu fiz sentenças de 1990. Agora, mais recente, poucos anos atrás. Então, assim, processos muito antigos que as partes tinha parte que nem estava mais viva. E aí, assim, considerando que a gente tem um mercado de muitos profissionais que estão vindo nessa pegada dessa importância da conciliação, essa visualização pelas empresas privadas, pela administração pública, qual a perspectiva para o Brasil e para o mundo de trazer soluções de conflitos como arbitragem, mediação, conciliação, na sua visão? Isso é uma tendência global, tá? A gente tem vários movimentos no mundo todo, não só aqui dentro do Brasil, para que a judicialização, não vou nem dizer que seja a última alternativa, mas seja a falta de opção. Quando você não tem mais alternativa nenhuma, aí você vai judicializar,
né? A gente tem tratados internacionais assinados no campo da arbitragem, recentemente, inclusive, para fomentar e validar os acordos e mediações envolvendo conflitos na área internacional. Então, isso é uma tendência no mundo inteiro. Você vê até conflitos de guerra, a mediação é uma via utilizada. Então, você tem 2 países em guerra, você chama o representante de um terceiro país para poder fazer a mediação entre aqueles líderes ali. A gente vê isso acontecer o tempo todo. Então, assim, eu percebo que o que a gente está construindo, e eu posso dizer isso para vocês com um olhar bem, bem positivo, porque eu acompanho esse movimento há mais de 20 anos. Eu estava na faculdade ainda em 96, quando veio a lei de arbitragem, eu já fiquei atento, falei, olha, eu não estava muito empolgado com essa coisa de ficar sendo advogado de contencioso na faculdade, não. Eu falei assim, gente, eu acho que vou formar em Direito, vou ter que fazer outro curso, porque isso aqui não me pegou. E foi uma luz no fim do túnel para mim ali, né? Então, eu comecei a acompanhar isso desde quando veio a lei em 96. Então, são mais de 20 anos acompanhando a evolução, e a evolução ela é concreta, ela é real. E hoje eu vejo também muitos alunos meus, às vezes frustrados e sem empolgação nenhuma com a perspectiva de ser um advogado de contencioso, super empolgados e super estimulados quando vão lá trabalhar com mediação, vão trabalhar com arbitragem, vão trabalhar com esses outros métodos. Então, a gente tem aí um movimento muito grande de pessoas entrando no mercado e que vão estar nas empresas e que vão estar nos escritórios. Isso não só no Brasil, no mundo inteiro. Com um olhar diferente para esses métodos e com vontade de fazer com que eles aconteçam. A gente tem competições acadêmicas internacionais que acontecem na área de arbitragem, na área de mediação, que você envolve universidades vindo de todos os cantos do mundo. Você tem, por exemplo, uma das mais tradicionais, que é de Viena, de arbitragem, que ocorre todo ano, ali mais ou menos na época da Semana Santa, e que você tem o quê? 300, 400 equipes de universidades representadas competindo e treinando técnicas de advocacia em arbitragem, de mediação. Você também tem numa outra data, geralmente no meio do ano, que envolve também gente do mundo inteiro. Então, é um movimento global que já pegou aqui no Brasil. A gente vê cada vez mais as pessoas dando credibilidade, confiando nesses métodos. O próprio Estado, o próprio Judiciário e a própria administração pública entendendo que vale a pena estimular e usando esses métodos. Então, assim, em termos de visão de futuro aí, eu acho que é um caminho sem volta, né? Não sei se eu te respondi a pergunta. Não, respondeu assim. Leandro, só para a gente caminhar para o final aqui, geralmente a gente dá uma, digamos assim, quebrada, né, num assunto mais sério, assim, e a gente pede para os nossos convidados deixarem dicas culturais, geralmente relacionadas com o tema da discussão, assim, fica à vontade. O que você sugere para os nossos seguidores, eles, sei lá, assistirem, lerem, que seja interessante, assim, sobre o tema? Beleza. Vou primeiro fazer uma dica, é uma leitura mais técnica, mas acho que assim, eu falo que é algo que todo mundo tinha que ler, que é um livro de negociação, que ensina a base da negociação, e é uma negociação que é uma base que a gente utiliza muito na própria mediação, que é o livro que chama assim, Como Chegar ao Sim. Do Uri. William Ury. Isso. Professor de Harvard. Né? Então assim, são 3 autores lá. O William Ury é a estrelinha, né, do trio, e que para mim é a base. Ele até lançou um livro mais recente, que é o Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, mas esse que eu tô falando é o Como Chegar ao Sim, negociando acordos sem concessão, alguma coisa assim. Então, para quem quer entender um pouquinho melhor e melhorar a sua capacidade de negociação, essa é uma dica de ouro que eu dou. Tem um livro, tem um filme também que trabalha com essa ideia da mediação, que é bem interessante. Não sei se pode fazer propaganda aqui, mas é da Netflix, que chama 7 Anos. Acho que é 7 Anos que chama. E ele fala de uma empresa que os sócios se reúnem porque eles estão para ser denunciados e um deles vai ter que ser preso, né? Vazou uma questão de extravio de receita lá, de sonegação e tal. E eles precisam decidir entre eles quem que vai assumir a culpa para poder, né? Pagar o pato, né? Vai ser o pato da vez. E aí eles chamam um mediador. E aí o filme todo é todos os conflitos, todas as discussões nessa mesa de mediação. Então é um filme interessante, chama 7 Anos. Tem um filme mais antigo com a Julia Roberts, que é o Erin Brockovich,
que não sei se vocês assistiram, Assisti. tem também aí nas plataformas de streaming todas, que eles têm um caso, inclusive ambiental. É super interessante, Da que é um água, né? caso ambiental, uma contaminação da água que afeta toda uma comunidade. E a Erin Brockovich, que é o personagem da Julia Roberts, entra para defender o pessoal lá. E tem algumas cenas em ambientes que, assim, eu fico na dúvida se a gente pode chamar aquilo de uma pseudo-arbitragem, alguma coisa, mas você tem um ambiente ali fora do judiciário em que eles montam espaços de negociação e até de busca de uma solução para aquela questão, e a gente costuma falar de uma arbitragem ali. Então, é um filme também interessante. Tem um filme, uma última dica, para não me estender muito, se eu não me engano, ele chama A Dama Dourada, que é sobre aquele quadro do Clint, Do Clint. que foi roubado e tal. E aí tem também algumas questões sendo trabalhadas ali nessa esfera de resolução de conflitos e tal, arbitragem. Então é interessante. Então você tem vários hoje aí filmes que você consegue perceber ali. Para quem gosta de comédia, tem um filme que ele tem um trechinho. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele, que é um filme de comédia mais antigo, que é Penetras Bons de Bico, um negócio assim, Wedding Crashers, que chama em inglês. E aí tem uma cena lá que ela é hilária, que é da área de família, que os dois personagens principais, que são os comediantes, né, eles fazem Penetras Bons de Bico, acho que é esse o nome, que eles fazem uma sessão de mediação com o casal que estava se separando. E assim, por mais hilária que seja, por mais ridícula que a cena parece, você identifica várias técnicas da mediação sendo corretamente utilizadas naqueles 3, 4 minutinhos de sessão que eles fazem ali com o casal que estava se separando. E conseguem um resultado positivo, um acordo. Ao final, em 3, 4 minutinhos, com algumas técnicas ali que eles utilizam. Então, é bem interessante. Eu, inclusive, uso esse trechozinho do filme nas minhas aulas com os alunos. Então, aí para quem quiser uma coisa mais leve, tem isso. Tem várias dicas que eu poderia dar isso, mas acho que essas aí estão de bom tamanho. Bom, pessoal, então ficamos por aqui hoje. Conheça o nosso podcast, conheça a Fundação Israel Pinheiro em nossas redes sociais. Agradeço muito, né, pela participação do Dr. Leandro Renault. A gente acho que é uma pauta muito importante para a gente trazer, né, no dia a dia. E eu passo a palavra, agradeço aqui a participação dos meus colegas Luísa e Léo, e passo a palavra para o nosso convidado, para ele agradecer e se despedir de vocês. Bom, eu agradeço inicialmente a vocês e parabenizo por esse projeto. Eu estou sempre à disposição para ajudar na difusão desse conhecimento. Eu acredito muito nisso, como eu falei, eu sou um desiludido do contencioso judicial, né, da briga na justiça, não me agrada, e eu vejo efetivamente que esses métodos funcionam quando eles são conduzidos de forma correta, por profissionais preparados. Então, fica aí meu agradecimento e a sugestão para que as pessoas experimentem, usem. Cuidado com onde vocês vão experimentar, né? Igual, eu sempre digo com meus alunos, é igual comida japonesa. Se você for num restaurante japonês ruim, você vai comer o pior sushi da sua vida, você nunca mais vai querer voltar e comer sushi na sua vida. Então, cuidado para não comer sushi ruim aí no mercado, porque muita gente come e faz assim, nunca mais faço mediação na minha vida, nunca mais faço conciliação, arbitragem péssima, porque experimentou no lugar errado, com os cozinheiros errados. Então, se informem, tem hoje canais de informação aí. Estou à disposição de todos vocês aí. Muito obrigado. Obrigada, pessoal.